esta é uma conjunção dos temas arte e ancestralidade, proposta aqui no livro Projeto Mosaico, Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental. Eles falam muito da importância da diversidade cultural no momento de globalização dos mercados, onde existe uma padronização, uma possível padronização de consumo, e as diversas manifestações culturais antigas estão sendo resgatadas por artistas para pensar essa não padronização, né? Quando a gente fala de cultura, a arte está na cultura, e o que se valoriza, por exemplo, em outros povos, quando você viaja, é exatamente a diferença. Então, às vezes você vai num lugar e compra um souvenir, uma lembrancinha. Vamos pensar, a gente vai para fora do país, de repente vai aqui para a Argentina e compra um souvenir da Argentina. E você pensa que aquilo pode ser algo original, mas pode ter sido produzido na China, por exemplo. Então, essas são problemáticas da globalização, do interesse da padronização dos consumos, e você vai para outro lugar que você quer comer uma comida diferente, e você encontra os mesmos fast foods, ou às vezes você vai em aeroportos e existe essa possibilidade de você encontrar coisas muito parecidas com o que você já conhece. Bom, então, para valorizar essa diversidade cultural, a gente tenta relembrar coisas antigas. E aqui a gente vai perpassar alguns saberes. O primeiro tópico é um passado remoto. Passado das pinturas rupestres, o passado da pré-história. E o Brasil, claro, passou pelo período pré-histórico, e às vezes a gente fica estudando muitas tradições europeias, né? Cavernas de Lascaux e etc. E aqui em Minas a gente tem, no Piauí também, Serra da Capivara, mas essa imagem aqui é de Minas Gerais, no norte de Minas, onde há muitas pinturas rupestres de 10 mil anos atrás. Essa aqui é no paredão do Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, em Minas, que mostra vários animais, vários rituais. É uma coisa que a gente realmente não sabe o significado real, mas a gente pode fazer um paralelo com a atualidade, né? Hoje a gente, para se comunicar, usa muitos símbolos, né? No celular, os emojis. Esses também são símbolos, né? Símbolos de animais, a gente não usa alguns animais, carinhas sorrindo, carinhas chorando, para se comunicar, né? Para mostrar sentimentos, sensações, etc. Outro tópico é a tradição. Tradição aqui simbolizada pelo documentário O Mistério do Samba, que foi feito a partir da pesquisa da Marisa Monte, uma cantora, né, muito conhecida, que para procurar repertório para o seu trabalho foi atrás da velha guarda da Portela, um grupo de pessoas, compositores, que já tinham já estavam fazendo isso há muito tempo, né? Pessoas mais velhas, e esses encontros e essa troca de saberes foi realizada e filmada, e virou o documentário Mistério do Samba. Outro tópico é o tópico do mito, da mitologia. Aqui tem uma ilustração que lembra o Curupira. Curupira, aquele ser mitológico que protege a floresta, que tem uma tradição indígena, né? E existem outros personagens que a gente pode lembrar, que fazem parte dessa história que a gente tem já indígena, como a Cobra Grande, Yara, o Boto. São histórias que a gente vai relembrando para trazer essa identidade cultural novamente.
Aqui outro tópico é o tópico dos ritos. E aqui a gente faz uma transdisciplinaridade. A gente está falando de arte, mas lembrando de outros campos dos saberes humanos. Aqui há uma fotografia do, de um de um ato, de uma manifestação, de uma dança, de um que chama Guerreiros, que é como se diz, um evento tradicional, né? E uma fotografia aqui do Marcel Cotterreau, que mostra essa festa que é tradicional do estado do Alagoas. E a gente tem muitas festas, né? O Caboclinhos, esse tipo de manifestação cultural. E eu digo que tem relação com outros saberes, porque a antropologia é um saber que estuda essas produções dos seres humanos. E às vezes ela usa a fotografia, como no caso aqui do Marcel Cotterreau, para documentar esses momentos. Outro tópico é religião. Religião aqui exemplificada através de uma Bíblia portuguesa escrita de forma manual. E aqui você vê que existe um esmero, né? Existem coisas escritas inclusive de formas circulares. A religião também é uma forma cultural muito forte, né? Presente no dia a dia das pessoas. Essa Bíblia aqui foi feita, é chamada de Bíblia de Lisboa. É um testemunho da vida cultural que os judeus portugueses levaram até a expulsão e a conversão para o cristianismo depois da Inquisição. A Inquisição é um tribunal religioso que fez com que vários judeus se convertessem. Os cristãos novos viraram muitas pessoas que hoje têm o sobrenome de árvores, né? Oliveira, assim por diante, aqui no Brasil. Então essa tradição, através da religião. Outro tópico é a identidade. Aqui um trabalho do Jonatas de Andrade, ele, a partir do Museu do Homem do Nordeste, que é uma instituição concebida pelo Gilberto Freire, ele pensou nesses estereótipos, né? Nessa maneira de como as pessoas pensam que é um homem do Nordeste. Pessoas aqui do Sudeste, né? Onde nós estou aqui no Niterói, Rio de Janeiro. E ele pensou como que essas pessoas, os próprios nordestinos, talvez queriam se representar. Então ele colocou um anúncio no jornal e pediu para algumas pessoas posarem para ele, mostrando como que eles gostariam de representar a masculinidade nordestina. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Outro tópico é os símbolos. E aqui tem um trabalho do Rubem Valentim. O Rubem Valentim ele usa esses símbolos geométricos ligados a uma tradição africana. Aqui no caso é um machado de Xangô, uma divindade, né? E ele espelha esse machado, ele coloca essa simetria, né? Um lado é igual ao outro, é uma espécie de totem. Isso é uma escultura, né? Grande. E o totem também pode ser algo para a gente, uma divindade, algo para a gente reverenciar, né? Outro tópico é a história de família. Aqui representada pelo Romeu e Julieta, numa foto também de um filme do Franco Zeffirelli. E aqui o amor entre dois jovens, o amor proibido, né? Mas não existe só esse tipo de história, né? Todas as nossas famílias têm histórias, né? E elas são passadas, né? De uns para os outros. São anedotas, são coisas que só a gente conhece, né? Só a gente conhece algumas partes da história da nossa família que são engraçadas, que são tristes, que são tradicionais.
e etc. Outro tópico, quem conta a história? Aqui uma HQ, uma história em quadrinhos, do André Toral, mostrando a guerra da Tríplice Aliança, ou também a Guerra do Paraguai, como é chamada. Uma outra forma de mostrar uma guerra, né? E quadrinhos assim, né, existem possibilidades de você contar histórias de maneiras diferentes, né? Através do quadrinho, por exemplo, o mangá também é uma história em quadrinho que tem essa questão da narrativa histórica muito forte, né? E outro tópico são as etnias. Aqui mostrando uma cestaria, ou seja, as cestas dos Baniwa, uma etnia indígena que é especialista nesse tipo de figura geométrica que às vezes lembra o dorso de animais, e é uma forma da gente relembrar as nossas centenas de etnias indígenas brasileiras. E aqui um outro tópico é o seguinte: você sabe brincar? Mostrando uma pintura do Cândido Portinari, artista brasileiro, pintor muito famoso, que nasceu em Brodowski, São Paulo. E aqui ele mostra uma brincadeira da infância dele, que é chamada de pular carniça. Uma criança se abaixa, a outra pula por cima. Foi uma maneira dele relembrar as tradições que ele tinha, que estavam se perdendo. E é engraçado que às vezes também a tradição muda de nomes conforme os lugares. Aqui, por exemplo, uma tradição é de soltar pipa. Aqui em Niterói a gente chama de cafifa. Existem outros nomes, tem outros lugares que chamam de papagaio. Então, assim por diante. Às vezes a tradição tem nomes diferentes em lugares diferentes, mas são muito parecidos. Estava falando que a gente sempre pensa nas referências europeias ou estadunidenses para a nossa vida. E a gente tem que lembrar que aqui no continente americano, América não é só Estados Unidos, né? Tem que deixar isso bem claro. Nós somos americanos. E esses lugares que a gente estuda muito, vê muito nos filmes, etc., às vezes a gente esquece que tem similares e talvez muito mais importantes aqui nas Américas, na América do Sul, na América Central. Esse daqui é uma foto do Peru, o sítio arqueológico de Caral, mas tem um nome dado pelo povo Kuna, que é o povo tradicional, que chama-se Abya-Yala. São vestígios, né, de uma sociedade que viveu há 4.000 anos atrás. Então, na época, eles eram contemporâneos aos egípcios antigos, aquela dos faraós, das dinastias, coisas que vieram muito antes, por exemplo, dos gregos antigos. Então, existem pirâmides aqui, né? Não existe pirâmide só no Egito, né? É bom a gente lembrar esse tipo de coisa. Culinária é o último tópico, falando dessas transdisciplinaridades, dessa possível junção entre arte e outros saberes, aqui representada através do trabalho do espanhol Antoni Miralda. É uma língua feita de fotos de várias línguas diferentes, mas não é só sobre isso que trata o trabalho. Ele pesquisou formas de fazer comida, formas das pessoas comerem, formas delas prepararem, e transformou tudo isso numa valorização cultural, né? Às vezes a gente não percebe que existe um ritual na hora de comer, que você usa certos alimentos que são da sua região, que crescem mais fácil na sua região, e assim por diante.
por exemplo, agora eu imagino que tem mais gente cozinhando em casa, onde muita gente, estamos numa pandemia, muita gente precisa cozinhar em casa, não tem restaurantes, etc. Quem pode, né, comer em restaurantes, quem tem a possibilidade de sair para comer, não está fazendo isso com regularidade. Então, como que a gente prepara as nossas comidas, que elementos a gente privilegia, o que a gente gosta de comprar, o que a gente gosta de comer, a gente está enjoando de certas coisas, está querendo outras coisas novas. Então, existe um ritual, as pessoas se juntam para almoçar, por exemplo, contam histórias, ficam quietas. Tudo isso são relações culturais que advêm dessa relação entre arte e ancestralidade, e que são tentativas de resgate para a gente pensar que arte não é só uma coisa separada da vida. A arte está na vida e, como diria o Hélio Sica, museu é o mundo, né? Então, essa é uma possível relação entre arte e ancestralidade presente aqui nesse livro do Projeto Mosaico.